Café Debate vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 18 às 19, com apoio de Gomes da Costa. Está no ar, pela Univale FM, Café Debate. Entrevistas e notícias da nossa região. Café Debate, a informação na medida certa. Café Debate, Café Debate. Olá, uma boa noite a todos. Agora são 6 horas e 1 minuto, agora 6 horas e 2 minutos. Hoje, quinta-feira, dia 14 de julho. Está no ar aqui pela rádio Univale FM 94,9, o programa Café Debate. Boa noite, Karina. Boa noite, Graciliano. Boa noite, Luana. Boa noite, Graciliano. Boa noite, ouvinte que acompanha o programa Café Debate nesta quinta-feira com cara de Europa, né? Que foi isso, 5 horas da tarde, já estava escuro aqui. Escuro, né? Muita nebulosidade, né? Também. O Morro né? da Cruz não se vê. Não se vê. Sair de casa também, o Morro da Estrada da Rainha ali não se vê. Tá mais para bem característica londrina. É verdade. Obrigada a você pela audiência. Seguimos até às 19 horas com informações aqui no programa Café Debate. Você é nosso convidado especial. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Univale FM. O Café Debate já está no ar, portanto. Nós iremos falar sobre a eleição para a presidência da Câmara, né? Já aconteceu, evidentemente. O deputado Rodrigo Maia foi escolhido com mais aí de 100 votos de diferença. Hoje nós vamos manter contato também, tentar manter contato com o Espiridão Amin, né? Que é deputado e que também se candidatou à eleição. Portanto, daqui a pouco a gente pode conversar um pouquinho mais o porquê da sua candidatura e qual foi a expectativa dele, né? E também após a própria eleição, a eleição aí do deputado, portanto, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia que nasceu lá no Chile, mas foi registrado como brasileiro dentro do consulado, né? Ele E pela quinta vez agora, ele é quinta vez deputado. Isso, já em 5 mandatos, né, como deputado. Exatamente. Bom, queremos convidar você a participar conosco, enviando mensagem aí no Facebook Café Debate Univale. Também estamos no WhatsApp no 4797390004. E agora nós vamos trazer as informações do trânsito. Então, para você que está no trânsito nesse momento, BR-101 registrando bastante movimento. A Reinaldo Schmidhausen também lá no bairro Cordeiros, com trânsito intenso, próximo ao Parque Odílio Garcia. A Jorge Lacerda, no acesso à BR-101, registra nesse momento a média de 28 km por hora. A Adolfo Konder, no bairro São Vicente, também com trânsito intenso, próximo à rótula da Avenida Campos Novos e da Avenida Nilo Simas. Aqui próximo à Univale, Contorno Sul, registrando movimento próximo ao cruzamento com a Rua Uruguai e também até o acesso da Avenida 7 de Setembro. A Avenida Marcos Konder, no centro, registrando nesse momento a média de 9 km por hora. E a clássica Antônio Raio, né, que todos os dias tem uma longa fila nesse horário, agora próximo ao acesso da BR, registrando 26 km por hora. Antônio Raio que tem uma história aí, né? Que pode ser privatizada e todo mundo ter que pagar pedágio. Né? Sim, uma decisão do governo do estado. Exatamente. Né, isso só para a gente lembrar, é antes da obra ou depois? Não, certamente, não sei. Provavelmente essas coisas acontecem durante o caminhar da obra, né? Da realização da obra. Esse foi um destaque hoje, né? do Jornal Meio-Dia. Exatamente. Né? E na BR-101, esse horário, o engarrafamento está parado, de acordo com as últimas atualizações do Waze, na região entre a Ponte de Navegantes, próximo ali à região do bairro Salceiros. Então, para você que está no trânsito, bom evitar esses locais que nós acabamos de citar aqui no Café Debate. É bastante preocupante por causa dessa serração que a gente está aí vendo bem baixa, né? Os veículos têm que ter aí uma atenção redobrada para não sofrer acidentes. E com chuva ainda, né? Porque a previsão indica mais chuva para amanhã, muitas nuvens com chuva e trovoada isolada, até 30 milímetros, então, de chuva, com máxima de 22 graus e mínima de 16 graus, então, prevista para esta sexta-feira. Esta é a previsão, né? Para sábado já, olha só, já cai bastante a temperatura. Sábado, a máxima 18 e a mínima 10 graus. Domingo também, a máxima, então, 18, a mínima já 7 graus. E assim também segunda-feira, começa lá na terça e quarta, também, né, mantendo mais ou menos essa temperatura um pouquinho mais fria e com chuva. O sol deve aparecer, mas entre muitas nuvens em toda a nossa região, em todo o nosso estado.
Agora a gente traz também as informações sobre o mercado financeiro com o Graciliano. Opa, vamos falar do mercado financeiro. Antes de entrar aí na Bolsa de Valores e também no dólar, só registrando aí, né? Quem nesta época está querendo investir, acreditando no país, trazendo, né? Aí para o mercado, com certeza uma nova empresa dando oportunidade na área de trabalho. Isso aqui é muito legal. E hoje a gente viu mais um empreendimento ser inaugurado na cidade de Itajaí, na divisa entre Itajaí e Balneário Camboriú, foi o supermercado de Angelina. Então, quero deixar um grande abraço lá para todos os empreendedores, né? O seu Mauro lá, que nos atendeu muito bem pela manhã, quando eu fiz, inclusive, o cerimonial por lá, e a dona Janete também, e toda a família. Um pessoal que trabalhou muito. Estou citando isso aqui, não é nem em forma comercial, não. É que a gente vê o quanto tem gente que batalha e consegue. Faz aí cerca de 40 anos, eles saíam de Angelina, distante aqui de Balneário Camboriú, e vinham para a feirinha em Balneário Camboriú. Que legal, né? Levantando de madrugada, né? Fazendo seus trabalhos, indo para a roça, cortando tudo que era de hortaliças, verduras, enfim, vinham comercializar os produtos em Balneário Camboriú. Depois tinha o supermercado de Angelina lá na Terceira Avenida, continuaram a vender, mas depois tiveram outro, em Joinville também, e vem num crescente e voltaram para nossa região, no litoral. Então, dona Janete, seu Mauro, um grande abraço. São empreendedores, sim, toda a família merece todo o reconhecimento. Parabéns por essa nova empreitada. E é bom sempre a gente falar desses investimentos, né, Graciliano? Não só se fala em crise, desemprego, mas com certeza, com a instalação desse supermercado, muitas pessoas conseguiram, né, tiveram oportunidade de emprego. Muito bom. Estava né? falando agora há pouco, né, com uma colega nossa dessa questão de desemprego, inclusive, né, onde a empresa está demitindo, e a gente fica muito triste, porque são pessoas que certamente estarão perdendo o emprego e difícil de conseguir um outro neste momento. Mas vamos aí ao principal índice, o principal indicador da Bolsa de Valores. Olha, uma 7ª alta seguida nesta quinta-feira, superando os 55 mil pontos pela primeira vez em mais de um ano, diante aí do cenário externo benigno e também da repercussão favorável à eleição do deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, para a presidência da Câmara dos Deputados. Os bancos estavam entre as maiores contribuições positivas. A última vez que o Ibovespa superou a casa dos 55 mil pontos foi em maio de 2015. Se a Bovespa fechar em alta, portanto, aí sempre dá uma sequência de ganhos, e isso desde outubro de 2015. Então, portanto, aí, valorizando todo esse trabalho do dia de hoje, a gente sabe que Ibovespa é a união, o índice Ibovespa é a união de todas as ações, né, para chegar a esse número de pontos aí. Então, foi bastante expressivo. Já o dólar fechou em queda nesta quinta-feira pelo terceiro dia consecutivo, após a eleição do deputado Rodrigo Maia também, considerando aí que ele é pragmático e com um bom trabalho, com o presidente Michel Temer, é o que se espera. A moeda norte-americana recuou 0,46%, vendida a R$ 3,25, após chegar a R$ 3,21 no dia de hoje, que foi a mínima da sessão. Seguimos com informação aqui no Café Debate. A Comissão de Constituição e Justiça rejeitou o recurso de Cunha e o processo de cassação segue, então, para o plenário. Após 2 reuniões e mais de 11 horas de discussão, então, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania rejeitou todos os recursos do deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio, e o seu processo de cassação deve seguir para o plenário. Foram 48 votos contra e 12 a favor do relatório do deputado Ronaldo Fonseca, que levaria o processo de volta para o Conselho de Ética. Cunha argumentava 16 irregularidades, mas o relator entendeu que apenas uma era procedente. A votação nominal teria sido feita sem amparo nas regras da Câmara. Porém, a comissão entendeu que a votação por chamada por partido em ordem alfabética foi acordada pelo Conselho e faz parte das práticas da Câmara. É bom a gente comentar esse assunto, né? Já que a gente sabe que virá uma recessão aí na Câmara dos Deputados, né? E que
diferentemente das outras vezes, né, que tem um regime, né, mais contundente na questão de poder já levar para a votação, não. Isso aí vai ser protelado ainda, portanto, vai ficar lá para o mês de agosto, quando eles retornarem aí, portanto, do recesso parlamentar, né? Vão sair de férias, literalmente. Na próxima semana. Isso seria bom, né? Seria muito bom que isso fosse emendado já imediatamente, votado para resolver a situação. A pressa que a gente viu na votação na própria Câmara dos Deputados, a pressa do impeachment, né? Que passaram noites e noites, dias e dias. Exatamente. A gente até se espantou, de segunda a segunda, ali nem precisaram de folga. Votação até no domingo. E o deputado, então, conforme já falamos aqui, o deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio, foi eleito presidente da Câmara dos Deputados na madrugada desta quinta para completar o mandato do biênio 2015-2016, que termina em fevereiro de 2017. A eleição preencheu vaga aberta com a renúncia do deputado afastado Eduardo Cunha da presidência ocorrida na semana passada. Maia foi eleito com os votos de 285 deputados em segundo turno, em disputa com o deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, que obteve 170 votos. Houve 5 votos em branco nesta segunda votação. Ao todo, 460 deputados votaram no segundo turno, contra 494 votos na primeira rodada, da qual participaram 14 candidatos. Bom, e em seu primeiro discurso como presidente da Câmara, o deputado agradeceu a todos os partidos que o apoiaram, desde aí o primeiro turno ou a partir do segundo turno também. Ele citou o nome de vários líderes e deputados que apoiaram sua candidatura. Em entrevista coletiva, inclusive, concedida logo depois da eleição, Rodrigo Maia ressaltou que sua eleição contou com o apoio de parte da esquerda por causa do diálogo que manteve no sentido de resguardar aí os direitos da minoria. Abre aspas. Sem a esquerda, eu não venceria essa eleição e, por isso, batiam tanto nos votos que a esquerda ia me dar. Todos nós temos aí condições de construir uma agenda de consenso, onde o diálogo possa prevalecer, aprovando em conjunto medidas para o Brasil. Fecha aspas, afirmou. E ainda respondendo sobre o processo de cassação do mandato de Eduardo Cunha, Rodrigo Maia lembrou que votou em Cunha e o apoiou em muitas iniciativas, mas, segundo ele, não vai perseguir nem proteger o deputado. E a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em sessão na tarde de hoje, na tarde do dia 12, confirmou sentença de pronúncia contra homem acusado de provocar a morte de um jornalista na SC 401 em Jurerê, em dezembro de 2015, quando supostamente embriagado atropelou a vítima que pedalava sua bicicleta por aquela ciclovia. O órgão, em matéria sob a relatoria do desembargador Hernani Guetem de Almeida, também manteve a prisão do réu até seu julgamento por júri popular sem data definida. Os desembargadores admitiram ainda recurso interposto pelo Ministério Público para acrescentar a qualificadora de condução perigosa e o crime conexo de dirigir sob efeito de álcool, previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Todas as decisões foram adotadas por maioria de votos. Olha, Balneário Pissarras está prestes a registrar mais um recorde nacional e desta vez com uma obra de arte. A partir do dia 25 de julho, o artista plástico e educador ambiental Alexandre Huber iniciará a pintura daquele que será o maior painel temático marinho do Brasil. A opção, ou melhor, a ação, é uma parceria entre a Fundação Municipal de Cultura, o Museu Oceanográfico aqui da nossa Universidade do Vale do Itajaí, Univale, e o Uber Arte Marinha. A arte será aplicada em toda a extensão do muro lateral da praça de todas as idades, terá incríveis 107 metros de comprimento por 1,80 de largura, de altura, uma autêntica representação do oceano em pleno centro da cidade de Pissarras, portanto. E pelo menos, né, Graciliano, 10 grandes animais marinhos da megafauna brasileira, sobretudo da região sul, estarão representados nesse painel gigante. Também serão reproduzidos espécies, né, da coleção do Museu Oceanográfico da Univale. Entre esses personagens do mural estão a orca, a baleia franca com filhote, o tubarão-baleia e também a tartaruga de couro, a lula gigante, a toninha, a raia-manta, o albatroz e o marlin azul. Conhece a tartaruga de couro? Eu não conheço essa tartaruga. Também não, mas vou... A toninha eu também não conheço, não. Os demais, também. Os outros, sim.
mas a tartaruga de couro e a toninha eu não conheço. E as primeiras imagens já divulgadas realmente são espetaculares. É, legal, né? Legal. E a Câmara de Vereadores de Itajaí realiza na próxima segunda-feira uma audiência pública para discutir os requisitos para o cargo de controlador interno do Legislativo Municipal. A reunião foi solicitada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara de Itajaí e reunirá entidades de classe, Ministério Público do Trabalho e Tribunal de Contas de Santa Catarina. O objetivo dessa audiência é embasar o parecer da comissão ao projeto de lei complementar 11/2016, que restringe o acesso ao concurso público do cargo de controlador interno da Câmara de Vereadores de Itajaí a profissionais com nível superior em ciências contábeis. Criado pela Lei Complementar 281/2015, o cargo de controlador interno atualmente prevê como requisito para o cargo a formação superior em administração, direito e ciências contábeis. A mudança foi uma recomendação do Ministério Público de Santa Catarina. Pois é bom até trazer esse assunto um pouquinho mais aí à tona, né, nessa questão, né, para entender melhor aí o nosso público, porque sempre quando se trata de política e cargos públicos, a gente tem que compreender melhor. Então, quer dizer que o objetivo da audiência pública é uma audiência pública que é justamente dar aí a oportunidade, embasamento, num parecer da comissão do projeto de lei complementar 11/2016, portanto, que restringe o acesso ao concurso público do cargo de controlador interno da Câmara de Vereadores a profissionais com nível superior em ciências contábeis. Então, quer dizer, só vai ser possível o contador, né, a participar desse cargo, os demais não. Então, é o que eu estou entendendo aqui, o que está sendo posto, né? Só contadores poderão participar. E agora são 6h17. A gente vai para um breve apoio cultural e, na sequência, a gente vai conversar também com o professor do curso de Direito aqui da Univale, doutor Fernando Fernandes. A gente vai falar sobre a eleição na Câmara dos Deputados, né, que elegeu, então, o deputado Rodrigo Maia. Vamos falar um pouquinho sobre o que pode acontecer daqui para frente e se pode acontecer ainda alguma surpresa, né? Então a gente vai tratar sobre esse tema aqui no programa Café Debate. Agora eu quero falar da Dalpet, né? Dalpet tem Dalquete gatos adultos. A Dalquete adultos é um alimento produzido para atender ao paladar super exigente dos felinos e contém a qualidade de proteínas e nutrientes necessários aí para o seu pet estar sempre saudável. Quando você fala do seu pet, é o seu bichinho de estimação, seu gato de estimação, o gatinho de estimação ou a gatinha de estimação. Não é? Quando eu estou falando gatinha, não é gatinha pessoa, não é gato pessoa, é felino. Isso, com certeza. Portanto, a Dalpet sempre com os cuidados, né? Tanto aí, seja com cães ou com os gatos também. Então, olha o seguinte, o seu gato não irá resistir aos nuggets recheados aí da formulação. É muito legal. Procure o pet shop mais perto de você e cuide bem da alimentação do seu pet. A Dalquete Gatos Adultos é da Dalpet. Café Debate. Café Debate. A informação na medida certa. A reunião de pessoas que têm interesse comum. Nesse sentido, a CDL de Itajaí busca desenvolver sua atividade, primando pela evolução social, não somente de uma empresa, mas da sociedade em que está inserida. Faça parte do nosso projeto e associe-se a essa ideia. CDL de Itajaí. Se você precisa dar um gás no seu negócio, preste atenção. A Carbone Iveco está disponibilizando seu estoque de caminhonetes seminovas Iveco Daily ano até 2011 com um financiamento exclusivo de 50% de entrada e saldo em 24 vezes, sem juros. Aproveite, porque a condição é válida enquanto durar o estoque. Venha para Carbone Iveco. Carbone Iveco Itajaí, fone 3342-0400. Pedestre, use sua faixa. Precisando de soluções inteligentes para a sua empresa? Conheça as consultorias do Instituto Senai de Tecnologia em Logística. Melhore a produtividade do seu negócio. Informe-se 3341-2929. Olá,
Olá, aqui é o Dr. Hugo, diretor clínico da Oral Unique Implantes. A Oral Unique é uma rede de clínicas especializada em implantes que acaba de chegar em Itajaí. Para nós, cada paciente é único e por isso tratamos cada caso também de um jeito único. Venha conhecer a nossa clínica e aproveite nossas condições especiais neste mês de lançamento. A clínica fica no centro de Itajaí, na rua Dr. Nereu Ramos, número 97. Oral Unique, cada sorriso é único. CRO 11146. Atenção, senhores passageiros. Com 20 anos de mercado, a Trip Service é referência em viagens corporativas, de lazer, viagens de incentivo e eventos. Você sabia que viagens de negócios chegam a ser o terceiro maior custo de uma empresa? Otimize seus investimentos e tenha total controle na gestão de viagens de seus colaboradores. Trip Service, segurança e tranquilidade para o viajante, economia para a sua empresa. Trip Service, soluções em viagens. O Café Debate vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 18 às 19, com apoio de Gomes da Costa. Entrevista do dia. Estamos de volta com o Café Debate, agora são 6 horas e 21 minutos. Hoje a gente recebe o professor de Direito aqui da Univale, do curso de Direito, Dr. Fernando Fernandes, que vai falar conosco, entre os assuntos sobre a eleição que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados e elegeu o deputado Rodrigo Maia. Boa noite, primeiramente. Professor, obrigada por estar aqui conosco. Boa noite a vocês todos, boa noite aos ouvintes da nossa querida Univale. Realmente agradeço sobremaneira o convite, é sempre muito prazeroso vir à nossa instituição, à rádio da nossa instituição, conversar com vocês, manter um diálogo, especialmente nesses temas que me são muito caros. Então, a gente fala sobre a eleição, na verdade, a votação que aconteceu ontem e o Rodrigo Maia sendo eleito, para a gente que não está inserido lá todos os dias, a gente acompanha daqui, professor? A gente pode, talvez, eu já começo com essa pergunta, a gente pode esperar alguma mudança do que a gente vem? Inclusive, hoje eu escutei o presidente interino Michel Temer falando em uma entrevista que trabalhar com uma oposição na Câmara é difícil, mas é até estranho a gente ouvir isso, porque a presidente afastada, ela trabalhou dessa forma, não conseguindo nenhum projeto, e então o presidente interino falou isso também. O senhor acha que tem alguma mudança nessa questão do novo presidente que assume a Câmara? No primeiro momento, não. Agora, vamos fazer um pequeno esclarecimento para abordar o tema até onde a profundidade nos permita e o tempo nos permita. Mas nós adotamos o presidencialismo de coalição. Então, presidencialismo de coalição supõe... É um bom regime, como tem tantos outros que são bons regimes. Se ele não funciona ou se ele não atende às necessidades, ele pode ser aperfeiçoado, mas é um bom regime. Ele pode funcionar muito bem, como funcionou muito bem durante muitos momentos. Agora, ele supõe alianças, supõe a composição de uma base de apoio e de sustentação ao governo. A presidente Dilma perdeu essa base de sustentação. Ela começou a enviar matérias que para a sua base de sustentação eram desagradáveis, eram não queridas, mas para a administração pública, para a recomposição das finanças públicas, eram necessárias. E ela não tinha aquele jogo de cintura, não tinha aquele carisma todo necessário a conseguir conquistar apoios e fazer com que a sua base partidária aceitasse ter que debater esses temas que eram temas muito complicados, digamos, temas... Não agradavam, né? Exatamente, e que eram bandeiras contra as quais o PT, o partido dela, se posicionou desde a criação. Então, chegou-se um momento que precisavam ser discutidas essas questões, entre elas a reforma da Previdência. Que tipo de reforma? Bom, essa é a discussão. Mas o PT se negava a discutir isso aí. E ela foi perdendo a base de apoio. Ao perder o apoio no teu legislativo, tu inviabilizas teu governo. O que aconteceu com ela, basicamente, é isso. Agora, se o presidente Temer não tiver a habilidade de manter, digamos, razoavelmente coesa a sua base partidária, ele também não vai se sustentar. Ninguém se engane. Agora, estes parlamentares que votaram favoravelmente ao impeachment,
da presidente Dilma, eles se obrigam, com a mesma força, a dar sustentação ao governo Temer. Não é? Porque se falava à época, está se falando até agora, como é um processo, o impeachment é um processo jurídico, político, ou diria eu, político-jurídico, não é? Você utiliza alguma questão jurídica e com base nela você desencadeia um processo que basicamente é político. Se dizia que a questão é o conjunto da obra, e ninguém duvida que o conjunto é o todo que está sendo levado em consideração na hora de proferir o voto, por isso o julgamento é político e é assim que deve ser, porque se o constituinte, o legislador constituinte tivesse querido, teria determinado que fosse julgada pelo STF. Se determinou que fosse julgada pelo Senado, que é uma casa política, é porque a intenção era que ela fosse submetida a um julgamento político. Então, com a mesma força que eles utilizaram para poder deflagrar esse processo, e eu não estou discutindo aqui se certo, se errado, se concordo, se não concordo, que não vem ao caso. Com a mesma forma, eles se obrigam a dar sustentação ao governo Temer. Agora, se o Temer não tiver a sutileza necessária para conseguir manter coesa minimamente sua base, ele não chega ao final do ano também. O que posso só questionar a respeito desse assunto em termos de eleições do Rodrigo Maia? Em que ele fala sobre oposição esquerda que colaborou para que ele pudesse ser eleito? Oposição atual ao governo de Michel Temer ou a oposição a ele na escolha como presidente da Câmara? Não. Rodrigo Maia tinha o apoio de boa parte da esquerda. A esquerda tentou com o ex-ministro de Saúde, que nesse momento me foge o nome, que foi o terceiro, Marcelo Castro, que foi o terceiro colocado, teve 70 votos. E a esquerda tinha tido, faltou visão, ou aquilo que está acontecendo, não conseguem se unir. Porque se Luiz Erundina teve 22 votos, com 70 são 92, não lembro, teve um ou dois outros candidatos também. O ex-ministro do Esporte também esteve, né, como também candidato. Também votado. E nesse caminho, você veja, até o discurso, até o momento do discurso, primeiro tínhamos 17 inscritos, 14 realmente foram participar dos debates, né, do pedido de votos e tal coisa, e para a votação foram só 13, porque um abriu mão em favor do Rosso. Então, né? Isso falando em passar pelo primeiro turno. Claro, para passar pelo... E as esquerdas deviam de ter tido a sensibilidade, se eles realmente tinham um projeto, deviam de ter tido a sensibilidade de enxergar e ter feito chegar ele ao segundo turno. Mas a esquerda teria um candidato possível de chegar ao segundo turno? Não, só o ex-ministro da Saúde. Esse era o possível. Teriam que ter se congregado em torno dele. Veja, ele votou contra o impeachment e ele não seguiu as diretrizes partidárias de abandonar o governo Dilma. E era a pessoa da confiança da presidente Dilma. Tinha dois do PMDB, inclusive, ontem na eleição, né? O PMDB do Marcelo Castro e do outro candidato. Sim. Então, faltou essa percepção. Digamos assim, o que está acontecendo, basicamente, notadamente com o PT, mas não só com o PT, com os partidos de esquerda, é que eles estão tomados por uma arrogância que leva eles a tomar decisões suicidas como esta aqui. Mas tudo bem, sobreveio o segundo turno. E eles, de fato, são poucos os deputados, são 30 e poucos deputados que abandonaram a casa, que não seguiram para o segundo turno, não tinham mais interesse nesse. E 5, ainda que permaneceram, votaram em branco. Mas aqueles outros 460, dentro daqueles 460, tem boa parte dos parlamentares do PT e dos parlamentares do PCdoB e do PMN e PSOL e esses outros partidos de esquerda, de ultra-esquerda, etc. E eles votaram em alguém. Certamente não era no Rosso que eles iam votar, que foi quem presidiu. E isso estava claro desde o início. Por isso aquela migração de 120 para 285, no caso do Rodrigo Maia, e o Rosso veio de 102, me parece que foi para 170. Foi aquela coisa, digamos, menor, menos expressiva. Há uma coisa que deve ser levada em consideração também, que inclusive fez parte do discurso do Rodrigo Maia, quando do agradecimento. É uma frase só que ele pensou, mas é bom, convém que o nosso ouvinte, se não sabe, fique sabendo. O Rosso é parlamentar de primeiro mandato.
Vocês notem que ele estava disputando com reais chances e com um carisma fantástico. Então nós podemos acabar dizendo, olha, tem ali um político que aparentemente tem um futuro brilhante pela frente. Tem eleição logo pela frente também, né? Exatamente. Então, e isso o Rodrigo Maia disse ao agradecer, disse que nunca viu um político em primeiro mandato chegar tão longe. Sendo que ele está no 5º já. Sim, exatamente. Então, toda aquela bagagem, né? Filho de peixe, né? Isso. Então, falando nisso, ele nasceu no consulado no Chile, né? Sim, né? eu vi ontem isso aí, não era do meu conhecimento. Registrado lá, mas registrado já como brasileiro. Né? 46 Estava anos. todo mundo uma especulação nesse sentido, que se ele poderia ou não. Veio com 2 anos para o Brasil. Exato. É um parlamentar relativamente novo, né? 46 anos, 5 vezes já deputado. Sim. Não, mas ele pode porque ele é brasileiro nato. Quem não pode sou eu, que sou naturalizado. Exato. Nasci no Uruguai, pronto. Isso, Agora, o seguinte, é um político de expressão que será tomado só pela euforia de ter sido eleito presidente da Câmara, ou terá condições de conduzir todos os trabalhos aí que são... Maia? Sabe? Não, eu vou dizer assim... Eu estou te colocando isso porque o mercado financeiro hoje falou muito bem dessa questão, né? É que a situação era se livrar, enterrar o episódio Eduardo Cunha. Essa era a situação. Porque com isso você começa a pacificar as questões. Você começa a projetar a administração, né? Os programas e os projetos do governo federal. Você começa a colocar em ordem a casa. Estava muito complicada. O pessoal boicotava o presidente, o vice-presidente, presidente em exercício da Câmara. Eu acho que a única sessão mais ou menos sossegada que ele teve foi a sessão de ontem à noite, para escolher o presidente da casa. Ele continua sendo o primeiro vice-presidente, de qualquer maneira, porque o cargo vago era o de presidente. Agora, eu via, por incrível que pareça, eu posso estar enganado, eu via mais estatura para presidir a casa no Rosso. Eu confesso que eu torcia pelo Rosso. Agora, o Maia, para tolo, não serve. Ele é bem articulado, ele tem alguns anos na Câmara Federal, ele tem toda a bagagem. Experiência de família. Exatamente. Ele convive, respira política, eu acho que do berço. Não é? Então ele saberá fazer essa costura. Ele mereceu 285 votos. Gente, isso não é pouca coisa. Isso é uma votação expressiva, muito respeitável. Não é? Agora, ele vai ter que conseguir contornar aquela questão da esquerda, que foi quem lhe deu sustentação para ele ser o presidente. Agora, nessa situação toda, a gente viu que Santa Catarina, através da sua bancada, entraria até com a possibilidade de 2, o Jorginho Melo e o próprio Espírideu Amin. Depois ficou com o Espírideu Amin. E ele não saindo contente, evidentemente, com esse número, né, de votos que ele teve no primeiro turno. Foi uma boa Santa Catarina ter participado, tentando demonstrar força ou não? Eu tenho para mim o seguinte, nós somos um estado pequeno. Se nós não aproveitamos todas essas oportunidades, nós vamos ser esquecidos. Quem não é visto não é lembrado. Eu acho que a atitude do Espiridião foi louvável. E se não tivesse sido ele, tivesse sido o Jorginho Melo, nos representaria de qualquer maneira. Eu tenho para mim que o parlamentar catarinense tem que estar buscando... Fazer valer a sua vez como deputado. Né? Claro, senão somos esquecidos sempre. Eu lembro quando o ministro do Planejamento era o professor Antônio Delfim Neto, e o da Fazenda, o Hernani Gouveia. Se dizia que a Fazenda, o mapa do Brasil que tinha o Ministério da Fazenda, tinha um estado a mais que o mapa do Brasil que tinha o Ministério do Planejamento. Porque na hora de distribuir, nós éramos o 19º em retorno. E me parece que isso não mudou muito. Em que pese, claro, somos poucos, e se nós não gritamos bastante, se nossos parlamentares não gritam, não se impõem, não tentam ocupar espaço e tal, não tem como. Com o Luiz Henrique nós estávamos próximos da presidência do Senado, enfim, de algumas outras coisas, mas Deus não quis assim, não é? Agora nós temos que achar os substitutos, mas o parlamentar catarinense tem que ter um compromisso, digamos assim, muito. Eu não estou tirando os méritos deles, não, porque são bem laboriosos, eu tenho bastante orgulho deles todos, mas nós temos
Nós temos que, digamos assim, ter a tranquilidade de que eles vão ser aqueles sabe, grudento, aquele chicletão, Sim, sabe, claro. estar ali Claro. todas disputando. Demonstrar que nós estamos, como Estado, né, federativo, ali, muito bem situado e que temos posição firmes e que podemos, né? Eu quero ver agora, não sendo um governo com presidente de esquerda, que nós merecemos alguns ministérios, né? Eu quero ver agora qual é o espaço de Santa Catarina nestes governos, né? Porque Santa Catarina foi visceralmente contra o governo do PT, né? E a reeleição da presidente Dilma e tal. Mesmo assim, tinha espaço no governo. Eu quero ver agora como é que vai ser. Inclusive, só também pegando o gancho aqui, né, Graciliano, eu fui atrás dos dados para a gente ter uma ideia de deputados, né, a gente se espanta que Rio Grande do Sul são 31 deputados federais, Santa Catarina 16, Rio de Janeiro 46, Paraná 30, Bahia 39, né, um alto número, Minas Gerais 53, São Paulo 70. Então, a gente fala, né, Santa Catarina ali, 16, juntamente com outros estados aqui, Acre tem 8, Alagoas 9, Amazonas 8, Amapá 8 também, com números menores, né? Ceará tem 22. Mas tem que ser assim também, né? Porque se der uma oportunidade de igualdade um pouco maior, já conturba tudo, né? Sim, e esses estados... Mas o Senado são 3, né? Sim, aí é paritária, a casa é paritária. Nós temos um tope, um mínimo e um máximo. Mínimo de 8 e máximo de 70, que diz a eleição. Então, nesse contexto, digamos assim, a quantidade de eleitores que te reportaria a possibilidade de você ter uma vaga, Santa Catarina está dentro desses 6, porque é o colégio eleitoral que Santa Catarina tem. Agora, São Paulo não. Então, digamos que estaria perdendo nesse contexto, né, 70 máximo, seria só São Paulo. Porque os outros, o mais próximo me parece que Minas Gerais, com 50 e alguma coisa, e não tem mais do que isso. E tem 2 ou 3 que tem 8 deputados federais. E tem 8 deputados federais... Distrito Federal são 8? Então, é uma coisa muito híbrida, muito estranha. O Distrito Federal é muito estranho, porque tem lei orgânica, enfim, não é prefeito, é governador, é estranho. Verdade. E, professor, também falando da questão, a gente ouviu falar muito em Centrão, né, que era o pessoal que apoiava Eduardo Cunha nesse momento. O senhor acha que, para eles, a vitória do Rodrigo Maia acaba sendo uma derrota ou para eles também fica fácil trabalhar com o Rodrigo Maia? Não, eu tenho para mim que não vai ter problema nesse sentido. Não vai ter, porque o Centrão reúne uma série de partidos que não são extremo nada, são centro mesmo. E esse partido de centro, eles não têm assim umas bandeiras radicais de nada. Eles são mais fáceis de negociar, mais fáceis de trabalhar, talvez por isso eram mais próximos do Cunha. Esses Centrão são os maiores, você vê como os maiores partidos ou não? Não. Tem maior liderança ou não? O Centrão que eles estavam se referindo eram os partidos não tão grandes, não é? Ou seja, não era o PMDB, não era o PSDB, não era o PT, eram os partidos que não eram tão grandes e que estavam ali no meio. Cento e poucos deputados, né? Exatamente, dá um todo, né? Como se eles quisessem construir um bloco partidário, seria um bloco partidário de expressão, porque estaria mais de 100 parlamentares. Mas que tinham todos mais ou menos o mesmo conjunto, o PR, o PP, tinha mais ou menos o mesmo conjunto ideológico. Então, entre eles, conseguiam coabitar pacificamente, negociar projetos, aquela coisa que é próprio do parlamento. Então, eu não tenho dúvida que eles vão, porque são base de sustentação do Temer. Eu não tenho dúvida que eles vão dar aquele apoio todo. O que havia era um pouco de resistência, não ao Rodrigo Maia, porque eu gostaria de lembrar que o Rodrigo Maia foi o primeiro nome cogitado para ser o líder do governo na Câmara. Sim. Então ele não tem pouco prestígio junto ao presidente Temer. O problema era que os votos da esquerda iriam migrar para o Rodrigo Maia e não para outro candidato. Então, por isso, pelo custo que pudesse vir a ter isso aí, essa migração de votos da esquerda, a exigência que pudesse vir a fazer a esquerda depois na votação de projetos importantes e tal, em torno do presidente, digamos, a cobrança, porque é assim que funciona no parlamento. Não é? Eu voto, mas então eu voto com estas condições. E você tem que minimamente honrar a palavra dada, porque você está morto, você não ocupa mais nenhum espaço dentro do parlamento depois. Teve a primeira reunião hoje com o Michel Temer, né? E um dos assuntos destacados pelo presidente da Câmara
o novo presidente da Câmara, aprovar o teto aí para gastos públicos e dar continuidade à cassação de Cunha. Isso, por mais que ele tenha, né, um pouco de aproximação com o Cunha, mas dado dentro daquilo que o professor já colocou, voltar um pouquinho nessas questões da tão necessária aprovação de algumas medidas que já estão no Congresso, que já estão na Câmara dos Deputados. Ele agrega justamente o número possível de dar continuidade? Sim, e vou dizer por que motivos. Há muitos projetos que precisam ser trabalhados, que precisam ser discutidos, que precisam ser aprovados, e nós todos sabemos. Eu há pouco tempo estava falando e falo para os meus acadêmicos em sala de aula, eu vou ter aposentadoria, vocês não sei, e essa é a realidade. Essa é a nossa realidade hoje. É triste, mas essa é a realidade. Eu tenho 61 anos de idade, ainda uma criança, mas a minha aposentadoria está logo ali, 65, dentro de 4 anos eu já posso me aposentar. Obrigado pela criança. Isto, pela nossa expectativa de vida, é 75, não é? Temos muito mais passado do que futuro, convenhamos. Mas eu estou com medo da pessoa bem mais novo, né? Eles vão ter, dentro de 20 anos, vai ter, tem que ser feita uma reforma agora. E isso vai ter que ser conversado, vai ter que ser discutido. Agora, há outras reformas de fundo, política, tributária, há outras reformas de fundo que mas não entra nessa situação ainda. Exatamente. Mas ainda na questão da Previdência, por exemplo. Isso passa pelos radicais, porque sempre que a gente tem algum movimento nesse sentido, pensando lá no futuro, não pensando aqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, pensando justamente nessa garotada que está ingressando no mercado de trabalho hoje, dessa juventude toda, que precisa lá daqui a 50 anos estar resguardado. O senhor não acha que há muito radicalismo nos dias de hoje para tratar de um tema tão importante? Sim, sem dúvida. Estas coisas têm que ser muito conversadas. Porque parece que eles não têm família, né? Esses que tratam do assunto, parece que eles não têm filhos, não têm sobrinhos, não têm netos. Ou quem só tem avó. Isso, exato. É que não são casados, que não levaram a família adiante. Que garantizaram sua aposentadoria no banco. Exato. Então eu não preciso de INSS. Isso sem dúvida. É um tema muito espinhoso, nós vamos ter que tratar ele com muito calma. Mas o que eu queria fazer era a seguinte reflexão. O presidente em exercício, Temer, ele é presidente em exercício. Ele será o presidente se e quando e se a presidente Dilma vier a ter seu mandato cassado. Pronto. Agora, o parlamentar está lá e está dizendo, olha, todos estes projetos que são limitadores da gastança, eu vou aprovar. Agora, esses outros projetos que vão colocar a casa em ordem, eu só aprovarei, só vou discutir depois de resolvida esta questão. Se a Dilma voltar, não vai ter aprovação nenhuma. Agora, não tem nenhuma intenção de deixar a casa arrumada para que a Dilma volte para administrar e eles arcar com o ônus que vai ser arrumar a casa. Essa é a situação. Eu não tenho dúvida de que o presidente Temer, vindo a ser efetivado no cargo, eu não tenho dúvida que ele vai ter a força necessária para propor as mudanças. Dentro dessa situação que o senhor colocou, por exemplo, não tem aquela coisa muito politicamente sorrateira, né? Não arruma uma casa, por justamente se a Dilma vier, ter uma casa arrumada. Isso cada vez mais não demonstra, por exemplo, que a oposição, agora a oposição, antes-situação, tem o direito de falar um pouco assim, meio que um golpe, não? Não, porque a casa está desarrumada porque eles desarrumaram. Então, qual é a lógica da maioria parlamentar hoje? Disseram, eu vou arrumar a casa para que vocês venham de novo com essas falcatruas, de novo com essa corrupção, de novo com essa administração tenebrosa, de novo mandar dinheiro para os amigos no exterior, para países... Mas não podemos descartar que não foi só lá, né? Agora, a oposição, os que estão aí também fizeram o mesmo, né?
eu tenho... Então, quer dizer, eu estou te colocando isso justamente para haver possibilidade de uma limpa na política, sendo de oposição ou de situação. Sim. Digamos assim, não é um argumento que eu utilizaria num tribunal do júri para requerer, para pedir para o Conselho de Sentença absolver João o fato de que Caim matou Abel. Olha, aqui sempre se matou e tem tantas pessoas. Eu não poderia fazer isso. Isso não é uma coisa que me conforta, isso não é uma coisa que me parece razoável. Não, tem um monte de gente que mata, tem um monte de gente que rouba, tem um monte de gente que se corrompe e os outros governos também fizeram. O fato é que nós estamos tratando desta questão. E todas as que estiverem, que não tiverem prescrito e que tiverem, devem ser todas levadas à barra dos tribunais. E todos têm que ter julgado. E todos terão que ir parar na cadeia se assim for. Claro, sim, passar o país a limpo, como o teu colega costuma repetir incansavelmente, o Boris Casoy. Tem que passar o Brasil a limpo? Tem que passar o Brasil a limpo, sem dúvida. Esta é uma oportunidade de ouro, talvez nunca mais se repita, esperemos que nunca mais se repita, inclusive. Sim, também é verdade. Não me serve ficar... não, então tá, porque o fulano fez... Não me importa se o fulano fez. Você fez. Você vai para a cadeia. Se fulano fez, vamos ver o que tem de prova, vamos investigar, e se tiver, também vai para a cadeia. Essa é a realidade, esse tem que ser o foco. Então, de uma vez por todas, essas coisas têm que estar distintas, né? Sim. Quer dizer, a avaliação, não misturar essas coisas com o politicamente correto, vamos dizer assim, para que o Brasil possa andar. Sim. Porque as coisas hoje estão muito misturadas, né? Porque ele é um corrupto, porque ele é isso, porque ele é aquilo, ele tem dívida, ele tem que pagar, ele tem não sei o quê. Então, o que eu vejo é o seguinte, hoje, que as pessoas deveriam, ou quem é eleitor, está distinguindo isso muito bem, né? Uma coisa é correr politicamente correto para poder ter uma administração viável para esse país. E outra coisa é deixar com a justiça punindo quem de direito. Sim, sem dúvida. E não atrapalhar também, né? E não atrapalhar, claro. O professor continua aqui conosco, agora são 6 horas e 46 minutos. No próximo bloco a gente volta a falar mais sobre esse tema. Inclusive, vamos tentar o contato com o deputado Esperidião Amin, que participou também dessa eleição, para a gente falar um pouco sobre o que ele achou, né, dessa eleição ontem, dar o seu relato como deputado, estando lá presente também e participando deste momento. E se você quiser participar aqui conosco, envie um torpedo ou um WhatsApp para o 9739-0004, 9739-0004, ou através do nosso Facebook, que é o Café Debate Univale. A gente já volta. A reunião de pessoas que têm interesse comum. Nesse sentido, a CDL de Itajaí busca desenvolver sua atividade, primando pela evolução social, não somente de uma empresa, mas da sociedade em que está inserida. Faça parte do nosso projeto e associe-se a essa ideia. CDL de Itajaí. Olá, aqui é o Dr. Hugo, diretor clínico da Oral Unique Implantes. A Oral Unique é uma rede de clínicas especializada em implantes que acaba de chegar em Itajaí. Para nós, cada paciente é único e por isso tratamos cada caso também de um jeito único. Venha conhecer a nossa clínica e aproveite nossas condições especiais neste mês de lançamento. A clínica fica no centro de Itajaí, na rua Dr. Nereu Ramos, número 97. Oral Unique, cada sorriso é único. CRO 11146. Atenção, senhores passageiros. Com 20 anos de mercado, a Trip Service é referência em viagens corporativas, de lazer, viagens de incentivo e eventos. Você sabia que viagens de negócios chegam a ser o terceiro maior custo de uma empresa? Otimize seus investimentos e tenha total controle na gestão de viagens de seus colaboradores. Trip Service, segurança e tranquilidade para o viajante, economia para a sua empresa. Trip Service, soluções em viagens. O Café Debate vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 18 às 19, com apoio de Gomes da Costa. Estamos de volta com o Café Debate, agora são 6 horas e 48 minutos. E amanhã o Bistrô do Sabor traz cozinha francesa. Na entrada tem velouté de abóbora ao azeite de ervas com croutons de pão de linguiça gratinado. Na opção 1, tem contrafilé ao molho de mostarda la Sienne, acompanhado de espaguete com cogumelo Paris salteado na manteiga. Tem também na opção 2, codorna recheada com linguiça defumada ao molho de ameixa, acompanhada de batata salsa rôti e crisp de cenoura. Na opção 3, é possível fazer uma combinação entre a opção 1 e a opção 2. Na sobremesa, tem bolo mousse de chocolate amargo com coulis de frutas vermelhas e castanha tostada. Esse é o cardápio do Bistrô do Sabor de amanhã, que traz, então, cozinha francesa.
E hoje a gente recebe o professor Fernando Fernandes. Falamos sobre a eleição que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. Professor, eu também queria pegar esse gancho para falar, né, o professor citou a questão da votação do impeachment, né, do processo que vai acontecer agora, está previsto para o mês de agosto lá no Senado. Eu tenho uma dúvida também quando a gente acompanha essas discussões, fazendo uma suposição de que a presidente seja, né, retirada então do cargo, a presidente afastada Dilma seja retirada do cargo de presidente. Existe um processo no STF ainda, né, da chapa Dilma Temer. Esse processo, ele continua, ele é fora isso, ou ele acaba, né, ele termina com essa votação do impeachment? Como que funciona após isso? E se há, né, até mesmo essa expectativa de a chapa poder ser cassada? Sim, realmente existe, o processo continua. O processo, só depois de um julgamento, ele pode ser arquivado. E o julgamento vai ter que acontecer. Pode ser que o Ministério Público peça o arquivamento e pode ser que o TSE entenda pelo arquivamento e determine. Mas isso vai ter que ser debatido na audiência pública. Não se faz de bastidores nem por baixo da mesa. E entrando no TSE, a questão pode ir ao Supremo ainda ou não? Só se tiver alguma questão constitucional. Sim, um dos recursos possíveis em todas as esferas, em todas as instâncias, é o que chama-se recurso extraordinário. Quando há uma ofensa à Constituição, algum direito na Constituição, então você pede que o STF faça isso. Mas, digamos assim, é complicado você se sustentar no cargo pela via de liminar nessas situações. Eu tenho para mim que sim, vai continuar, esse processo vai continuar, e é possível, sim, que o Pleno resolva pela cassação da chapa. Não é? Porque ali vieram elementos ao processo que provam que houve fraude na apresentação das contas. Não é? Então, essa fraude na apresentação das contas macula as contas e enseja a possibilidade de cassação do mandato. E o mandato, na verdade, pela via da cassação do registro, da chapa. O que está fazendo o Temer, a tese do Temer, que é uma tese, a única possível, é no sentido de dizer, olha, as contas, eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu, as minhas contas são essas e minhas contas não têm absolutamente nada. E eu trago para fazer digamos, um parâmetro, né? Um paradigma, trago a eleição do Luiz Henrique e o Leonel Pavão. Eu lembro que tive uma situação em Itapema, que o prefeito foi processado para cassar o registro, o diploma, o mandato, e o vice não integrou a lide. E quando, então, determinaram a cassação de ambos, eu, então, protocolei um pedido do vice. Escuta, eu não fui ouvido, eu não fiz parte, que negócio é esse? O diploma é meu, é personalíssimo, eu tinha que ter sido convidado a integrar a lide, aquela coisa toda. E o TSE, de forma unânime, negou. E 2 anos depois foi o caso do Fernando Henrique e do Leonel Pavão, que aconteceu exatamente a mesma coisa. O Leonel Pavão, Luiz Henrique, perdão. E o Leonel Pavão impetrou o mesmo recurso, disse, eu não participei, eu tenho que participar, e o TSE já entendeu, de fato, porque de fato tinha que participar. Agora, ele está querendo utilizar isso, para o ouvinte mais ou menos entender, está querendo utilizar esse argumento de dizer, olha, eu não trabalhava nisso aí, não fazia, não é da minha parte, eu não trabalhei, não arrecadei, e do que eu arrecadei, do que eu gastei, eu fiz minha prestação de conta. Então, como é que eu vou ser atingido por um ato que... Então, essa é a tese do Temer. Se o TSE entender essa tese válida, e pode cassar a presidente Dilma e pode não cassar ele. Pode. Eu quero entrar no outro assunto, assim, já falávamos agora há pouco sobre a reforma previdenciária. Limite de gastos no governo na esfera federal. Reforma previdenciária. Bom. Limite de gastos é maravilhoso. Claro. Aí, reforma previdenciária. Também acho que tem que ser o mais rápido possível. Aí entram 2 fatores, obrigatoriamente. Que é a reforma tributária. Né? Que tem que chegar a um denominador comum que ninguém nunca chega, são os puxadinhos de aumentar um impostozinho daqui, uma taxazinha de lá, e não se resolve absolutamente nada para o futuro brasileiro, que é muito importante. E aí, por que essas coisas são tão difíceis? Dificuldade de Estado para Estado, é isso? Não, é que muitas vezes nós temos esse hábito. Se a água não chegar no nariz, nós nem começamos a nadar. Esse é o hábito que nós temos. Por outro lado, é muito difícil você construir maiorias.
E democracia é isso. Agora, mas é muito fácil colocar limite de gasto e, ao mesmo tempo, depois jogar para a população poder pagar o excedente. Tá, mas é razoável. Veja, se eu... É razoável? Se eu já te explico por quê. Com um exemplo muito didático. Se eu chamo a minha funcionária do lar, não é? Digamos que chame Fernanda, e entrego para ele uma lista, vai no mercado e me compra esses negócios e traz. O primeiro que a Fernanda faz é esticar a mão para dar o dinheiro, isso é óbvio, não é? Eu dei a ela uma incumbência e eu tenho que dar as condições dela cumprir com essa incumbência. Aí eu dou R$100, eu sei, doutor, R$100 não vai alcançar, por isso eu posso dizer para ela tranquilamente, não sei, Fernanda, te vira. E tudo bem, vai dizer, Fernanda, vai para o mercado, volta com as compras e eu quero lá ver onde está meu presunto. Fernanda, meu presunto, não comprei, mas comprei homo. Porque ela vai escolher as prioridades. Naturalmente. Sim, mas aí o governo é que tem que fazer a parte dele. Então ele não pode estar depois rateando isso para a população ter que estar pagando o excedente. E quem vai pagar? A Suíça? Alguém combinou isto com os norte-americanos? Mas então a reforma tributária tem que ter. Mas tem que ter reforma tributária. Como é que nós vamos dividir o dinheiro de uma maneira mais justa, para que fique mais no município, sim, em segundo lugar que fique mais com o Estado, e em terceiro lugar com a União? Mas isso implica necessariamente discutir o Pacto Federativo. Seria necessário que isso já ficasse diretamente como recolhimento no próprio município ou no Estado, e não o governo depois está repassando. Essas são as grandes discussões que vão ter que vir à tona. A gente fala em tantos milhões, né, professor? Oi? Bilhões, a gente fala em tanto bilhões, trilhões, impressionante, né? Os números no Brasil, né? Só que a gente não vê esses recursos sendo aplicados, né? Porque a gente faz milagre em casa com R$1.000, R$2.000, um salário mínimo, a gente consegue fazer milagres. Na né? verdade, eu fiquei espantado. Nós falamos de tantos bilhões e tal, esse negócio todo, e assim nas redes sociais estavam criticando porque Balneário Camboriú gastou 14 mil na passagem da tocha olímpica. Eu falei assim, meu Deus, onde que está a cabeça, né? Pensante para poder cada vez mais a gente tá esclarecendo, mas ninguém entender. Isso é do povo brasileiro ou não? Não, esse é do ser humano. Esse é do ser humano. Criticar sempre tem um fiscal de obra pronta. Isso sem dúvida nenhuma, né? E tem, claro, os exageros. Não me parece que esse evento tenha sido um exagero, mas nós tudo estamos, bem. Fugindo um pouco do assunto, sim, mas tem a ver com política. Sim, né? Sim, tudo sim, isso, né? Com certeza. É claro que tudo é política, né? E agora nós temos a política municipal a caminho, né? Logo, né? E a gente vai aproveitar, nosso bate-papo está passando muito rápido aqui, temos 4 minutos, a gente tem a participação do nosso ouvinte, o Jean. Ele, né, gostaria de saber do professor entrevistado, ouvindo que o mesmo não é brasileiro, né? Ele quer saber, então, qual a visão que o professor tem sobre o Brasil e a visão que o senhor tem também do Lula. Abraços. Obrigada, Jean, por participar aqui conosco. Jean, é o seguinte, eu moro 40 anos no Brasil, eu sou brasileiro, eu sou por opção brasileiro. Eu não consegui me livrar do sotaque. A visão que eu tenho do Brasil é a mais positiva possível. Eu entendo que o brasileiro é o povo de Deus, o povo que está mais próximo de Deus, é o mais hospitaleiro que eu conheço, é o mais generoso que eu conheço. Eu só tenho a agradecer a esta gente, sabe? Agora, e o Lula é um operário que passou o tempo dele e pronto, ele se deixou atropelar por circunstâncias, ele se reuniu, aquela coisa, né? Se reuniu de amigos da hora, de última hora, que tinham outros interesses e os bajuladores de plantão chegaram perto e ele acabou se perdendo. Enfim, o que eu vou dizer? Foi uma pena, cumpriu uma função importante para o Brasil, evoluímos em algumas situações, descobrimos algumas classes de brasileiros, de irmãos nossos que estavam necessitados e estamos com políticas sociais boas, positivas, ampliadas, criadas ou melhoradas em governos anteriores, do próprio governo dele, ajudando irmãos nossos a que saiam da indigência, da miserabilidade, etc. E somando eles ao mercado de trabalho, mercado de consumo e assim por diante. Isso é nossa obrigação. Essa é a nossa obrigação. Eu não tiro nenhum mérito dele mesmo. Agora, ele se perdeu, ele se reuniu, enfim, ele tinha um projeto de poder que não condiz com o que é democracia, com o que é lisura, com o que é dignidade, com o que é honestidade, etc. Aquela coisa de os fins justificam os meios, não é assim. Os fins não justificam os meios. Essa é a máxima, né? Então, houve uma inversão. Os fins justificam os meios, não é verdade. E o que aconteceu foi isso um pouco, né? Por isso explica um pouco o braço com o punho erguido do Dirceu e do Genuíno quando estavam indo para a cadeia por corrupção. Eles entendiam lá
sei lá, na cabeça dele, que isso aí era tudo importante, porque, sabe, não sei se estavam se achando Robin Hood, alguma coisa, eram ladrões, simples ladrões. Eu quero abrir seu espaço e rapidamente para dizer do que aconteceu agora na França, né? Um veículo atinge uma multidão durante a queima de fogos em Nice, né, no litoral francês, e teve várias mortes, atropelamentos, enfim, isso por volta das 22 horas de lá, portanto, né? Um caminhão atingindo diversas pessoas que estavam assistindo a queima de fogos em comemoração a 14 de julho, né? Todo mundo sabe, hoje é dia da Bastilha, na França, e em Nice, nessas comemorações, simplesmente um caminhão foi jogado. Acha-se que há a possibilidade de ser terrorismo. Nossa, e ontem a gente falou sobre ainda a questão também, né, que o governo francês estava analisando questões de, nas Olimpíadas, né, ter algum brasileiro infiltrado para fazer algum atentado aqui no Brasil também, né, Graciliano? Então é muito triste a gente ver isso, é uma notícia de última hora que acaba de ser postada, na verdade, nas redes sociais, e é muito triste, com certeza. Professor Fernando, a gente agradece a sua participação, queremos sempre recebê-lo aqui para a gente tratar desses assuntos. É fácil, me convidem sempre. Obrigada, viu? A gente fica muito feliz. Um abraço, professor. Até amanhã. O Café Debate, né, desta quinta vai ficando por aqui, a gente volta amanhã às 18 horas. Um grande abraço a todos e até lá.